Alô, Fórmula 1, as corridas sprint não estão boas? Deixa que o Brasil resolve. Ah, as corridas normais também não estão? Deixa que o Brasil resolve também. A única coisa que o Brasil não resolve é na hora de salvar a sua segunda-feira, porque como você sabe muito bem, isso é um trabalho do nosso presumo ludibriado. E você sabe muito bem também que se você quiser manter o seu PC e o seu celular totalmente protegidos, é com a Kaspersky. Inclusive, a partir de hoje, até o final do mês, eles estão com uma mega promoção de Black Friday. Só de clicar no link aqui embaixo, você já ganha 50% de desconto. Mas se você usar também o cupom que vai estar aqui na descrição, você ganha mais 70% em cima. Ou seja, nunca foi tão barato ter os seus dispositivos totalmente protegidos pelo melhor antivírus do mercado. Então não perde tempo, clica no link aqui embaixo e não esquece do cupom especial e corre, que é só até o final do mês. Não tem jeito, os caras lá fora têm todo o espaço, toda a tecnologia, todo o estudo, todo o dinheiro do mundo, mas adaptando o famoso ditado, é pista véia que faz corrida boa. Os gringos não entendem nada, mas é isso, aqui o negócio é diferente. E como esse final de semana era de sprint, a magia já começou mais cedo, lá na sexta-feira. O dia tinha começado com muito sol, mas na hora do quali o tempo fechou e a chuva caiu. Todo mundo começou o Q1 com o intermediário, mas no final da sessão estava geral já usando o pneu de pista seca. Saíram Mick Chamequinho e Yuri Tsunami, os dois carros da Alfa Romeo e Nicolas Latifi. No Q2 saíram Aston Martin, Daniel Aposentardo, Sebastião, Pierre Gaslindo e Albão e o seu busão. Aí a gente vai pro Q3 e é quando Interlagos virou a chavinha do entretenimento. E eu não digo isso pelo fato da Ferrari ter colocado o Leclerc com pneu intermediário, sendo que literalmente todo mundo, incluindo o Sainz, estavam de macio. Isso é só a Ferrari sendo Ferrari mesmo. Acontece que o MC Kevinho meteu uma volta bolada e era o P1 momentaneamente. Aí logo depois, Jorge Russo acabou perdendo o controle do carro, saiu da pista e quando ele tentou voltar, acabou atolando na brita. Com a bandeira vermelha e a galera aguardando, eis que a chuva finalmente aparece, ou seja, mesmo depois que eles arrumaram tudo e a sessão foi liberada, a pista já estava molhada. Então a galera ia precisar usar o intermediário de novo e o DRS estava desligado. Com isso, ninguém mais ia ser capaz de bater o tempo do MC Kevinho, que acabou conquistando a sua primeira pole e também a primeira pole da Super Haas. Inclusive, isso só aconteceu porque uma hora antes do quali começar, a convite do nosso querido Pietro Fittipaldi, eu estava nos boxes da Super Haas. Ou seja, a minha presença ilustre abençoou o box para que a equipe conseguisse esse resultado magnífico. A gente chega no sábado para a sprint, também conhecida como aquela mini corrida que só funciona no Brasil. O MC Kevinho até larga bem e consegue se distanciar. Ainda na primeira volta, Jovem Alonso e Ocon se estranham duas vezes. Mas na segunda, o espanhol acaba acertando o carro do francês e perde um pedaço da asa. Enquanto o MC Kevinho ia andando para trás, Sebastião e Aston Martin se encontram e quando o alemão tenta fazer uma ultrapassagem, novamente o piloto canadense fecha a porta muito tarde, assim como ele fez com o Jovem Alonso nos Estados Unidos. E ele quase aposenta o Sebastião com uma corrida de antecedência, né? Por conta dessa manobra, ele levou 10 segundos de punição. Até que chega Jorge Russo para brigar com o Peixoto pela liderança. Ele tenta algumas vezes até que finalmente consegue fazer a ultrapassagem. Depois foi a vez de Comic Sainz, que chega a tocar na asa do holandês e acaba danificando. Mais para frente, Lewis Hamilton também consegue a ultrapassagem e o Peixonauta cai para P4. Agora, sabe o que todos esses caras tinham que o Peixoto não tinha? Pneu macio. Porque simplesmente o holandês foi para a pista com pneus médios, algo que só um outro piloto também tinha feito na corrida, Nicolas Latifi. E daí você já vê como que a estratégia foi top mesmo. No final, vitória do Jorge Russo e ele larga na frente para a corrida de domingo. Comic Sainz ficou em segundo, mas ia trocar uma peça do motor e ia largar mais para trás, então a primeira fila seria inteira da Mercedola, já que o Lewis Hamilton tinha chegado em terceiro. A gente chega na corrida no domingo e Jorge Russo devia estar perdidinho, né? Como assim ele ia chegar na primeira curva sem ter ninguém para ele dar um mergulho maluco, né? Ainda assim, ele largou bem e não sofreu nenhum risco de ser ultrapassado. E a primeira volta até podia ser tranquila, só que aí
o Daniel aposentado simplesmente deu um totó bem amigável no MC Kevinho, que fez o piloto da Super Haas rodar. Só que como a fase do aposentado tá show de bola, o karma cobrou dele instantaneamente, porque o carro do MC Kevinho voltou na mesma hora na direção dele e os dois acabaram abandonando a prova. Algumas voltas de safety car depois, a gente vai para a relargada e o Peixoto tenta ultrapassar o Lewis Hamilton por fora. Só que na segunda perna do S, os dois acabam se chocando e enquanto a gente chorava em posição fetal, lembrando da temporada do ano passado, o holandês acaba levando a pior e tendo a asa danificada. Para piorar, eles consideram ele o culpado e ele acaba levando 5 segundos de punição. E tem mais, porque na mesma volta, o baldão atinge o carro do Leclerc e o Pocotó dando grau vai no muro. Mas ainda assim, o carro resiste ao impacto e continua na corrida depois de só trocar a asa dianteira. As voltas vão passando e Jorge Russo permanece na liderança com o Comic Sainz, Peixoto e Lewis Hamilton recuperando várias posições. A corrida segue até que faltando 20 voltas para o final, a McLaren do baldão acaba indo a mimir e o piloto inglês abandona a corrida. Ele que estava correndo o risco de sequer participar do GP, porque estava com piriri, se esforçou pra caramba e acabou não conseguindo nada do mesmo jeito. Talvez só uma cueca freada. Como o carro dele ficou travado na pista, o safety car entra para conseguirem remover. E nessa hora, vários pilotos decidem parar mais uma vez e colocar pneus macios novos. Agora, se quando a corrida é reiniciada, a galera que parou se deu bem, quem não parou, tipo o Chico Pires, se deu mal. Ele foi pouco a pouco engolido pela galera, perdendo posição para as duas Ferraris e depois para o jovem Alonso, que ia assumir a 5ª posição na corrida. E foi aí que a grande treta do dia começou a se desenhar. Com pneus médios e mais velhos, o Chico Pires estava bem mais lento que o Peixoto. A equipe diz que é para ele deixar o holandês passar, porque ele vai para cima do jovem Alonso e Leclerc. Ou seja, ele vai tirar ponto do Chico Pires, que está disputando o vice do campeonato, mas vai tirar também do Leclerc. Daí, a gente chega no final, o Jorge Russo, que não foi ameaçado em momento algum, vence a sua primeira corrida. Quem te viu e quem te vê, hein, Jorge Russo? Simplesmente o piloto mais azarado do grid vencendo uma corrida? Eu tô achando que isso é um sinal de que o Nicão Hülkenberg vai voltar mesmo, hein? Lewis Hamilton em segundo, para surpresa de muitos que não imaginavam no início do ano que o caminhão da Mercedes seria capaz de vencer uma corrida, que dirá fazer uma dobradinha. Comic Sainz fechou o pódio, mesmo depois de vários pedidos desesperados do Leclerc no rádio para que trocassem as posições, né? E ele conseguisse mais pontos para a disputa do vice-campeonato. Mas a equipe negou, dizendo que seria muito arriscado porque o jovem Alonso estava na cola. E aí, se o clima era de festa na Mercedola, na Red Bull a festa tinha virado um enterro. Porque como o Peixonauta não ia conseguir passar o jovem Alonso nem o Leclerc, o time pediu para que ele devolvesse a posição para o Chico Pires. Só que o holandês não obedeceu, cruzou a linha e disse no rádio que já tinha avisado a equipe que ele não ia fazer isso porque ele tinha os motivos dele. Chegou ao ponto do Chico Pires farpar o companheiro pelo rádio e o chefe da equipe pedir desculpas ao mexicano. A grande maioria ficou pistola com a atitude, já que o Peixoto tinha sido campeão e sequer estava disputando a vitória ou o pódio na corrida. Mas tem quem defenda, dizendo que o piloto não é obrigado a ajudar quem está mais lento. Dando certo ou errado, o fato é que o Peixonauta acabou trazendo uma baita dor de cabeça para a equipe antes da última corrida. Jovem Alonso fez uma baita corrida e terminou P5. Peixoto e Chico Pires ficaram P6 e P7 respectivamente. Estevão Ocão, que levou até esporro no rádio para não brigar com o jovem Alonso, que estava com pneus mais novos, ficou em 8º. Galochas mais uma vez operou 2 milagres, né? Ficou P9 marcando 2 pontinhos e a Alfa não morreu. E a Aston Martin ainda conseguiu pelo menos 1 pontinho com o carrinho de sorvete. Sebastião ficou em primeiro de quem não ganha nada, você sabe muito bem, 11º. Goiano Jô ficou em 12º. Mick Chamequinho, que a qualquer momento pode se tornar o Mick demitidinho, ficou em 13º. Pierre Gaslindo, o inimigo do Detran, ficou em 14º. E Albão e o seu busão, 15º. Nicolas Patife ficou em 16º? Ficou, mas também ficou na frente de 2 McLaren.
E isso ninguém fala, né? E Yuri Tsunami, que eu nem lembrava que estava na corrida, ficou em 17º. E foi isso. A Fórmula 1 volta já na semana que vem pro cansadíssimo e totalmente a mimi GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o gostei e também se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Beleza? A gente se vê. Um abração, valeu e fui!